Quando a gente fala em coleção de relógios, tá? O que é que vem na cabeça de vocês? Vocês veem uma caixa cheia de relógios ali, né? Talvez modelos caríssimos e tudo mais, mas como é que a gente começa uma coleção de relógios? Bom, vamos discutir passo a passo tudo isso. Esses dias ali eu tava conversando, tava vendo alguns grupos ali e uma das pessoas perguntou, uma das perguntas pertinentes ali, falou assim: qual o relógio que eu deveria comprar para começar uma coleção de relógios, tá? Então a primeira coisa que eu vou dizer para vocês quando vocês vão começar uma coleção de relógios, você que está começando uma coleção de relógios, é o seguinte: o primeiro relógio que você tem que comprar é o relógio que você vai usar. Isso mesmo, o primeiro relógio que você vai comprar é o relógio que você vai usar, tá? Então, é o primeiro sonho de consumo seu. Qual é que é o primeiro sonho de consumo seu? Então, esse vai ser o seu primeiro relógio de coleção. Por que é que eu falo isso? Porque acontece o seguinte: quando você começa uma coleção, não existe uma regra básica para você fazer uma coleção de relógios, tá? Eu já desde criança participo de grupos de colecionismos, né? Eu com os meus 9, 10 anos de idade já fazia a coleção de selos de carta. Olha só, selos de carta. Quem de vocês já colecionou selo, eu não sei, mas selos de carta era uma coleção assim, era um hobby, né? Muito comum. Na década de 70, 80 era muito comum. Por quê? Porque as pessoas se comunicavam por cartas, né? Se comunicavam por cartas, então era muito legal você ter uma coleção de selos, né? Outras pessoas, já vi pessoas colecionando cartões, né? Cartões postais, né? E também existem pessoas que colecionam papel de carta, outras pessoas que colecionam, cartão de telefone. Já vi pessoas colecionando, eu coleciono carrinhos também, né? Mini carros, daqueles da Hot Wheels. Então tem vários tipos de coleção que você pode ter na sua vida. E tem pessoas que colecionam relógios. Então não existe, primeiramente, uma regra básica que você tem que colecionar X ou Y, ou tal modelo, isso não existe. A primeira regra básica é criada por você mesmo, então você que tem que criar os parâmetros de sua coleção, tá? A minha coleção particular é formada justamente por relógios que marcaram minha vida. Então na verdade, são uma sala de troféus, tá? Meus relógios são uma sala de troféus. Por que os meus relógios são uma sala de troféus? Porque justamente o seguinte: cada relógio para mim, que tem na minha coleção, esses relógios que eu não vendo de forma alguma, são relógios que marcaram uma certa etapa da minha vida, uma transição da minha vida, ou alguém muito especial da minha vida. Então, por isso mesmo, eu tenho esses relógios guardados comigo até hoje, certo? Desses relógios que eu tenho guardado comigo até hoje, 2 não funcionam mais, mas 4 ainda funcionam, e esses eu não vendo em hipótese nenhuma, tá? Talvez agora seja o quinto, esse talvez vai entrar no hall lá, o quinto relógio que talvez eu não venda, porque já me afeiçoei muito a ele, tá? Então vamos lá. Agora você pode colocar também um outro parâmetro, né? Eu quero fazer uma coleção de relógios automáticos, tá? Eu quero fazer uma coleção de relógios diver. Quero fazer uma coleção de relógios dress watch, tá? Dress watch são relógios sociais. Eu quero fazer uma coleção de relógios Figler. Eu quero fazer uma coleção de relógios Field. Eu quero fazer uma coleção de relógios digitais. Também pode, por que não, né? Tem gente que coleciona G-Shock. Também você pode fazer uma coleção de relógios prateados, dourados, pretos. Existe N motivos, N modelos, variedades enormes de relógios. Então, primeira coisa, o primeiro parâmetro para você começar a sua coleção, defina qual vai ser a identidade da sua coleção. A identidade da sua coleção que vai parametrizar, tá? Toda a sua coleção. Nada impede que você altere a sua coleção no decorrer da sua vida, tá? Você não precisa ficar engessado. A coleção, toda e qualquer colecionismo, tá? Quando a gente fala em colecionismo, toda e qualquer coleção, ela tá ali para lhe trazer algum ganho, tá? Não ganho financeiro, ganho emocional, ganho cultural, ganho, intelectual. Então, isso aí que vai gerar. Por que todos esses ganhos, tá?
um ganho intelectual, por exemplo, para você montar uma coleção, você precisa entender do que você está colecionando. Então você acaba estudando um pouquinho mais sobre os relógios, sobre esse determinado assunto, e você acaba se tornando um pouquinho mais, como é que fala, especialista naquela coleção. Tá? Não adianta você pegar e juntar um monte de relógios ali e falar assim, não, é a minha coleção, né? Ajuntar e colecionar são duas coisas diferentes. Ajuntar, você compra os relógios ali, vai juntando ali numa caixa, isso é ajuntar relógios, tá? Agora, quando você vai colecionar relógio, você sabe cada relógio, o que é cada relógio, qual o modelo que é o relógio, qual o tamanho do relógio, qual o calibre que tem o relógio. Você faz uma ficha técnica desses relógios. Tá? De onde que veio o relógio, muitas vezes algumas pessoas até guardam até as embalagens do relógio, a garantia do relógio, guardam tudo ali, tá? Na coleção, isso é colecionismo, tá? Agora você pegar e juntar 10 relógios numa caixa ali, você não sabe nem que relógio que é, quando, porque eu não sou, tá? Isso não é coleção de relógios, isso é juntar relógios, certo? Então, o colecionismo exige um pouquinho de ganho intelectual, um pouquinho de ganho de estudo, tá? Então, isso aí é uma coleção. Então, se você vai querer uma coleção de relógios, o primeiro relógio que você tem que determinar é aquele relógio que vai servir como o seu relógio de uso. Por que o seu relógio de uso? Porque esse primeiro relógio aí é o que vai balizar você para o resto da coleção, tá certo? Então, esse aí é um fato muito, muito importante quando você está pensando em começar uma coleção de relógios. Então, não existe dizer assim, não, mas olha só, eu vou dar um exemplo muito claro, tá? Vou dar um exemplo muito claro. O Carlos Taniguchi aqui adora a linha Turtle. Eu adoro a linha Turtle. A linha Turtle é uma linha clássica que eu adoro, tem história, tem N pessoas famosas que usaram esse relógio. Ele substituiu uma lenda que é o Capitão Willard, tá? Então ele tem uma série de história em cima do Turtle. Além disso, ele é um relógio confortável, é um relógio robusto, é um relógio muito confortável de usar. Então isso aí acaba deixando o Carlos Taniguchi aqui gosta demais do Turtle. Isso não obriga vocês que estão do outro lado a gostarem do Turtle. Certo? Isso não obriga vocês a gostarem do Turtle. Muitos de vocês acabam se afeiçoando ao Turtle porque o Carlos Taniguchi fala muito bem do Turtle, tá? Então muitos de vocês acabam se afeiçoando ao Turtle porque eu estou descrevendo o Turtle como eu vejo, certo? Mas isso não impede você de comprar um Mako, de você comprar vamos colocar lá, um Field, né? Um Astron, né? Um relógio solar. Não, isso não impede você ter na sua coleção esses relógios, tá? Não é porque vamos colocar uma grande autoridade em termos de relógio, o Leandro do GMT-3 falou que tal relógio é um ótimo relógio para coleção, então eu tenho que ter ele. Não há necessidade. Se o balizamento da sua coleção diz que essa coleção é de X relógios, né? Desse modelo de relógio, não há necessidade de você colocar esse relógio que ele citou se ele não se encaixa nos parâmetros da sua coleção. Deu para entender? Então, quem vai definir os parâmetros da sua coleção é você mesmo. Certo? Então, não adianta você ficar perguntando para o Carlos Taniguchi, não adianta você ficar perguntando para qualquer outro especialista, ou qualquer outro blogueiro, ou qualquer outro relojoeiro que você tenha por perto, qual o relógio que tem que ir na sua coleção. O relógio que tem que ir na sua coleção é aquele que você parametriza dentro da sua coleção. Então, se você fala assim, Carlos, eu quero uma coleção de relógios que eu vou usar. Tá? Então, quais os relógios que eu deveria ter na minha coleção? Eu citaria 5 modelos, né? Eu citaria um relógio de batente, né? Um relógio de batente, aquele reloginho que você vai poder trocar a qualquer hora e não vai fazer falta na sua coleção, certo? O segundo relógio, um relógio Dresswatch, né? Um Dresswatch, que é um relógio social, tá? E você poderia optar tanto por um relógio quartzo, como um relógio solar, como também, tá? Perdão. Ainda tem estúpidos que fazem isso. O engenheiro estuda algumas dezenas de anos aí para poder criar uma moto, né, silenciosa, e os caras abrem, fazer o quê?
Vamos lá. Então, nós precisamos, para ter uma coleção, eu colocaria 5 relógios usuais para que você possa ter na sua coleção, tá? Primeiro, um relógio usual para o batente, tá? Um relógio usual para o batente, que se porventura quebrar, você pode substituir ele facilmente. Então, esse é um relógio que você não tem apego emocional com ele, porém, é um relógio essencial, porque você vai deixar os outros 4 mais para ocasiões especiais. Segundo, um dress watch. O que é um dress watch, Carlos? É um relógio social. É um relógio social. O que é um relógio social? É um relógio que vai te cair bem quando você estiver, como é que fala? Vestido socialmente, né? Você vai estar de fraque, você vai estar de, como é que fala? De terno e gravata, né? Você vai estar mais num ambiente um pouquinho mais social. Então, isso aí é muito legal, você ter um relógio que acompanhe esse seu estilo, certo? O terceiro relógio que eu colocaria, tá? É aquele relógio, como é que fala? Para sair à noite com a sua esposa. É aquele relógio que a sua esposa gosta de se vestir bem e tudo mais e tal. Então, um relógio você vai poder colocar no pulso, você vai poder sair junto com a sua esposa sem agredir o visual dela. Porque agredir o visual da sua esposa. Porque, veja bem, dependendo da esposa, ela gosta de vestir um pouquinho mais discreto. Então, você colocar um relógio muito escancarado também não fica legal, né? Um relógio muito esportivo e tudo mais não fica legal. Então, um relógio casual é muito legal, tá? Você tem um relógio casualzinho ali que você vai poder usar e o relógio casual é um relógio discreto, tá? É um relógio discreto e, ao mesmo tempo, marca presença, certo? Então, isso aí é um relógio casual. Certo? Aí o que acontece? Então esse é um relógio que não vai brigar com a sua esposa. De repente você está usando um reloginho ali de batente para isso aí, a sua esposa olha para tua cara e fala assim, você vai usar esse relógio de novo? Né? Então você tem que ter um reloginho ali para poder sair com a sua esposa, ir num barzinho, ir num happy hour ali, sem agredir muito e sem chamar muita atenção e ao mesmo tempo chamar atenção e ser discreto. Olha só que legal, tá? E por último, e por quarto relógio que eu colocaria nessa coleção, certo? Seria um relógio mais tiozão, relógio mais para aquele churrascão, para aquela festa de família, por que esse relógio discreto não serve para isso? Pode servir, dependendo da sua família, pode servir, mas dependendo, você vai para um churrascão e tudo mais, na beira da piscina, de repente esse seu relógio que você está usando como casual, ele não seja resistente o suficiente para água, de repente te empurram para dentro de uma piscina. Né? Então isso aí é muito legal, você ter um relógio com uma resistência um pouquinho mais, um formato um pouquinho mais esportivo, isso vai te ajudar bastante nessas ocasiões legais também, de encontro, né? Que você não vai ficar aquela pessoa que pega, coloca, se veste bonitinho ali e tal, coloca aquele reloginho granfino lá e coloca ali, daí não pode nem chegar perto da piscina, porque vai que me empurram dentro da piscina e eu perco o meu relógio. Não pode ser assim. Então, por isso mesmo, esse relógio é um relógio já um pouquinho mais resistente à água, um pouquinho mais esportivo, pegando uma visãozinha um pouquinho mais nesse sentido, certo? E por último, tá? Por último, é um relógio que muitas pessoas não consideram relógio, tá? O que é um relógio que as pessoas não consideram relógio, tá? Eu coloco nessa lista também um smartwatch. O smartwatch, apesar de muitos não considerarem como relógio, tá? Eu considero assim, se você é uma pessoa que está sedentária, o smartwatch vai te ajudar a ser um pouquinho mais ativo. Por que vai te ajudar? Você coloca ele no pulso e vai fazer uma caminhada na quadra, vai fazer uma caminhada na praça, vai fazer uma caminhada no lago, não sei onde que é na sua cidade, um local para fazer caminhada, você vai... O smartwatch, ele vai te ajudar muito porque é o seguinte, ele vai marcar seu batimento cardíaco, vai marcar o seu GPS, o local onde você caminhou, quantos quilômetros você caminhou, onde você acelerou, onde você reduziu a sua velocidade, tá tudo marcado, tudo gravado no histórico do seu smartwatch. E você não precisa ter ninguém para ficar marcando isso, porque o smartwatch faz isso. Tá? Batimento cardíaco, certo? Dependendo do relógio, ele consegue ver até mesmo o grau de oxigenação, tá? Então é legal por isso. Então você consegue ter um recurso a mais na hora de você praticar um esporte, esporte de caminhada, de corrida, então isso é muito legal. Outro fato legal também que o smartwatch ajuda muito é no controle do sono. No controle do sono também é muito legal, tá? Então, se você tem um problema de controlar o sono, às vezes o smartwatch pode te ajudar,
certo? Então, apesar de muitos não considerarem o smartwatch como um relógio, ele é um instrumento útil para você utilizar em determinadas ocasiões. Tá? Ontem, inclusive, estava conversando com um cliente aqui nesse balcão e ele me perguntou a respeito do smartwatch e eu respondi da seguinte maneira: o smartwatch ele pode ser muito útil em 3 situações somente em 3 situações, tá? A primeira, tá? No caso justamente do que eu falei, né? Controle da saúde, tá? No caso, sem sombra de dúvidas, né? Em segundo lugar, tá? Um controle esportivo, né? No caso, igual eu falei, caminhada, corrida e tudo mais, isso é muito legal, certo? E o terceiro, a conectividade. O que é uma conectividade? Para você que vive de vendas pelo WhatsApp, você que vive de comunicar com seus clientes através como é que fala? Do seu celular e tudo mais, muitas vezes você está dirigindo e não consegue ter esse acesso, e o smartwatch vai te dar esse acesso. Então, muitas vezes você está lá dirigindo, toca o telefone, você apertou aqui, você responde o cara aqui. Você não precisa, você pode conversar com o cara pelo telefone, você não precisa pelo relógio, não pelo telefone. Então, isso ajuda muito. Então, para isso que serve o smartwatch. Beleza? Eu fugi um pouquinho do assunto. Então, esses 5 modelos de relógio aqui são os primeiros relógios que você pode pensar em ter na sua coleção. Você precisa dos 5? Não, você não precisa dos 5. Eu sou um cara que não utiliza esse smartwatch, então 4 tá bom, tá? Aí eu sou um cara que não tem muitos eventos sociais para ir, eu não tem muito casamento para ir e tudo mais. Então, tira o dresswatch fora, certo? Você fica com um casual, um esportivo e um batente. Já são 3, você entendeu? Mas o balizamento são 5. Igual eu falei, eu tenho um balizamento de 5, tá? Daí você vai escolher os relógios. Você faz o seu balizamento. Aí eu gosto, eu não sou um cara que usa muito relógio social, então eu vou ficar com esportivo e casual. Já criou um balizamento para sua coleção, certo? Agora, dentro desse balizamento esportivo e casual que você tem ali, agora nós começamos. Eu quero relógio quartzo, eu quero relógio automático. Eu quero um relógio totalmente em aço, ou eu quero relógios dourados, ou eu quero relógio de metal cromado, pode também. Então aí você começa a ter mais um balizamento, aí você vai começando a fazer a sua filtragem fina e até chegar ao item ideal para a sua coleção. Então, se você quer saber o que você precisa para a sua coleção, primeiramente, quem é colecionador, faz colecionismo, tá? Sabe muito bem, o colecionismo é um hobby que te ajuda muito na questão intelectual, porque obriga você a ler, obriga você a estudar sobre esse assunto. E se você não precisa ser um grande estudioso, mas pelo menos os produtos que estão na sua coleção, você tem que entender e saber por que é que existem esses itens na coleção. Tá? O histórico de cada produto que tem na tua coleção. É legal você saber. Porque se você souber, tá? Quanto mais você souber da história do seu relógio, mais, mais emoção você vai ter com ele, mais carinho você vai ter com ele e muito mais, apresentação com ele você vai fazer. Por que é que você vai ter mais apresentação com ele? Porque quando você conhece o produto que você está usando no seu pulso, você vai chegar assim, puxa vida, olha, por que eu gosto de usar, por que eu estou falando para vocês que talvez eu não vou vender mais esse relógio? Por quê? Porque esse aqui é o último 469 que sobrou. Esse é o último 469 que sobrou na minha loja. Todos os demais não são mais 469, são tudo F49. Então eu falei assim, puxa vida, se eu vender esse relógio aqui, eu não vou ter mais um 469. Então acho que eu vou ficar com esse 469 para mim. Você viu? Já criei uma história, uma narrativa em cima de um relógiozinho que vale R$1.000. Mas vai te dar um apego emocional com ele por conta disso. Então você tem que criar esse histórico com a sua coleção. Se você não cria um histórico com a sua coleção, é só mais um ajuntado de peças. Beleza? Pessoal, o que vocês acharam? Vocês começam a sua coleção por onde? Quais são os produtos que vocês colecionam? Quais são os modelos que você coleciona? Diz aí embaixo nos comentários aí, coloca aí embaixo o que você acha, quais os modelos que você deve colecionar, como é que é a sua coleção, você baliza a sua coleção por o quê? Deixa seus comentários aí que vai ser muito legal para a gente criar o próximo vídeo contando para vocês quais foram os modelos que mais o pessoal gosta de colecionar. Que tal? Vamos lá, vamos lá. E aí pessoal, o que você achou do vídeo? Gostou?
que você concorda com as minhas afirmações nesse vídeo. Se você concorda, vai lá, deixa aqui seu joinha aqui embaixo, que vai ser muito bom. Principalmente se você comentar e dar um feedback para mim, vai ser melhor ainda. Tá? Então eu espero o seu feedback e siga os outros vídeos aí que a gente vai recomendar para você desse canal aí. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.